Pessoal, estamos aqui na Sindexpo 2019 com o engenheiro Alessandro Brown Soares. Vou passar a palavra para ele, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco delicado e crítico nos condomínios, sobre a questão do lixo, sobre a questão do resíduo, sobre a questão da coleta seletiva. Como a gente pode melhorar? Como a gente pode fazer para que realmente aconteça, para que a coleta seletiva seja efetiva? Então, doutor Alessandro, por favor, faça a palavra. Gostaria que o senhor se apresentasse e nos explicasse um pouco sobre a sua experiência. Primeiro, a gentileza da Cris chamar de doutor, né? Mas sou engenheiro químico de formação e tenho especialização em gerenciamento ambiental. Trabalho com licenciamento ambiental aí já diretamente há mais de 10 anos. E o foco é mais indústria. Mas o que a gente sempre trabalha quando fala em essa limpeza, organização, seja condomínio, seja indústria, né? Acho que a primeira coisa que a gente sempre martela é sensibilização, né? Conhecer o problema, reconhecer a situação como um problema e aí trabalhar para gerenciar. Enfim, eu falo gerenciar porque resíduo é uma realidade sempre, né? Nós geramos lixo. Essa sensibilização que eu me refiro é muito da informação que a gente dispõe, né? E a partir dela trabalhar a conscientização. Fala, Alexandre. Não, por enquanto, estou só escutando. Tá bom. Não, essas perguntas. Sou altamente crítico, hein? Mas da sensibilização, né, que é tomar ciência do problema, como eu falei, evoluir para a conscientização. Né? Parece mesmo definições parecidas, mas não são. Né? A gente pode estar sensibilizado, mas não necessariamente vai tomar consciência do que é um problema. Quando a gente fala em separação de resíduos, acho que a mais elementar que a gente pode colocar para visualizar é hoje a realidade de resíduos secos, né? E resíduo molhado, resíduo orgânico, que se convenciona chamar. Se a gente quisesse evoluir um pouco mais em conceitos, poderia falar até em rejeitos também, que dentro do condomínio se geram rejeitos, né? Mas enfim, vamos voltar nessa ideia depois. Mas o resíduo seco é aquele resíduo que tem um potencial bom de reciclagem. Dentro de casa, não é história de latinha, de cerveja, garrafa, de bebidas, né? Hoje até menos, mas plásticos de bebidas, né? PET principalmente, embalagem em geral. Você vai no supermercado, sabe que toda e qualquer embalagem de produto sanitário, de limpeza, é plástico. Né? Então, tudo isso tem uma aplicabilidade bem considerável. A própria embalagem Tetra Pak, tudo isso como resíduos secos. E aí a parte orgânica, que se for observar, cada vez menos gente cozinha em casa. Então aquele resíduo orgânico clássico do resto da comida, ele tem uma fração menos considerável hoje. Enfim, aí entram fraldas, né? Embalagens quando estão muito melecadas, que a gente diz, né? Acabam o potencial de reciclagem delas, mesmo que a gente coloque no lixo seco, o pessoal não vai eventualmente aproveitar. Então tem essa questão toda de separar, né, mas compreender o que está separando. Hoje em dia a gente pode até evoluir em espaços a mais, por exemplo, infelizmente até as lâmpadas fluorescentes hoje estão até caindo em desuso, né, em prol das de LED, mas ainda são um problema. Então separar essas lâmpadas, uma caixinha que seja no condomínio, lá na lixeira, às vezes nem é uma caixinha tão pequena, mas uma caixinha. Né? O próprio óleo de cozinha usado, como eu falei, cada vez que se cozinha menos, mas dá para aproveitar esse óleo em outras finalidades. O pessoal de cooperativa, né, às vezes junta também. Né? Para quem não sabe, se faz sabonete, sabão, principalmente, uma coisa bem fácil de fazer. Muito melhor que jogar isso na pia. Né? Também é um fato que, pelo menos eu posso ver no meu apartamento, a gente sabe, não joga nada na pia porque entope. Né, magicamente. Mas tem toda essa questão de conhecer o que é o efetivamente reciclado, o que não é, né? E aquilo que não é tem uma destinação, que é a convencional, vamos chamar assim. E toda a amarração que tu puder fazer no lixo, o resíduo reciclado, às vezes tem, seja coleta seletiva, seja, a gente sabe que na prática também, às vezes o pessoal catador passa antes do caminhão, né?
mas dá para evoluir bastante dentro disso. E pensando em condomínio como uma pequena sociedade, né? Então, cada um fazendo um pouquinho, não são coisas tão difíceis. Tem uma lixeirinha específica, às vezes, dependendo, como eu falei, cozinhando um pouco, em cima da pia, você consegue deixar uma coisa para resto de comida, casca de ovo, essas coisas. Né? Um lixinho maior depois para resíduo orgânico em geral. Né? E uma lixeira um pouco maior para resíduo reciclado. Que pode ou não, conforme a tua organização, separar. Às vezes tu já conhece alguém que, olha, Alexandre, eu vou lá que faz meu uma almoço ponte virou lá, minha esposa e minha filha estão me lata de chamando. alumínio, né? Eu digo uma experiência minha, que a gente foi umas 2, 3 vezes nas fazendas, e conversando com o pessoal da fazenda, veio o assunto e fomos lá deles, tinham sacos de rafa, aqueles de 60 quilos, cheio de lata, que não tinham para onde levar. No interior de São José dos Ausentes, nesse exemplo. 2 ou 3 vezes eu quero colocar uma bagagem na frente para ter ideia e me vendo com o porta-mala cheio, porque a gente tinha ponte, né, para quem estuda. Então, às vezes, esses de valor agregado, por exemplo, plástico, lata, né, vale a pena até, às vezes, fazer um pacotinho. Eu tenho, no caso, um amassador de latas também, ferramentinha. A questão de volume tu resolve bastante. Então, tem formas de simplificar e gerenciar isso. Então, trazendo para dentro do condomínio de novo, pensando numa coisa ampla em termos de sociedade, mas ali acho que é mais fácil, porque às vezes tu está reunindo 30, 20 pessoas, né? Ou até mais, não sei, depende do tamanho do condomínio, mas é viável, né? Organizar e distribuir isso. E eventualmente, por exemplo, até como eu puxei antes, a questão do rejeito, né? Porque às vezes na falta do que tu mistura, por exemplo, o resto de comida com, por exemplo, as fraldas, né? Fralda usada. O resto de comida ele vai se decompor, enfim, né? Naturalmente, no aterro sanitário. Fralda já não é tão simples, né? Pelo contrário, o negócio leva bastante tempo. Então, às vezes tu tem uma circunstância onde tu conseguiria, no ideal pelo menos, uma destinação de material orgânico, uma compostagem, né? Porque existem empresas hoje que fazem isso. E coisas como, por exemplo, de novo, na fralda, não são tão simples assim, né? Mas que a gente trata como, bom, enfim, não é resíduo seco, portanto, vai ser resíduo orgânico. Eu posso fazer uma pergunta? Se eu souber a resposta. Nos condomínios é muito comum o pessoal fazer obra. Desculpa. E fazendo obra gera caliça, né? Qual seria a orientação em relação a esse tipo de resíduo? Primeira coisa, eu acho que um planejamento para avaliar a quantidade. Quando a gente fala em licenciamento, normalmente a gente pede um projeto de gerenciamento de resíduos, de construção, que na essência é esse planejamento que a gente pede. Muito bem, o que eu quero dizer com isso? Pensa um tijolo. Quanto pesa um tijolo? Não sei, 1 quilo. Numa obra, pensando em construção, então para ficar mais fácil o que eu quero dizer, eu vou usar X milheiros, né? E desses X milheiros eu vou perder 10%. Então tu consegue, uma conta às vezes não tão difícil, imaginar ou estimar quanto vai gerar. Então, de novo, a ideia de planejar é saber quanto. Porque dependendo de uma reforma, tá, tu já consegue ver a necessidade prática, né, da destinação disso. É a história da caçamba. Né? A melhor maneira hoje, acho que, de conduzir a coisa é através de uma empresa que tenha destinação adequada para isso. Primeiro, então, vai negociar com ele, vai dizer, provavelmente vão te pedir uma estimativa. Eu vou colocar uma caçamba lá e vai dar, não sei, pode ser que venha assim. Né? A amplitude dessa obra, acho que é a primeira coisa que a gente pode montar assim. Pensando nessas empresas que prestam esse serviço, acho que é essencial, e aí volta a ideia da sensibilidade e conscientização, é que elas têm licenciamento. O licenciamento para qualquer caso não é mero um papel. A ideia é que a empresa tenha uma amarração de responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Um caçambeiro, carroceiro, como se fazia antigamente, me leva esse negócio aí, te dou uns X pilas aí. Ele não vai levar em algum lugar onde haja um custo para destinação. Ele vai levar na primeira pirambeira, beira de rio que tiver, vai virar ali e vai partir para outra. Então tu não equacionou o problema, só distribuiu ele, né? Mandou para frente.
O que uma empresa licenciada nesse sentido tem são controles. Né? Quanto ele pega, quanto ele destina, onde ele destina, tudo isso está amarrado. Existe como responsabilizá-lo, né? No caso de correção. Porto Alegre, acho que é um exemplo disso, tem essa lei de destinação de resíduos. Né? E hoje, com esse monte de câmera que a gente tem, consegue flagrar, enfim. Existe uma corresponsabilidade pelo gerador, né? Perfeita, né? É bem claro isso. Então, nesse exemplo que a Cris falou da corresponsabilidade, quer dizer, uma empresa com licenciamento, com controle, largar lá, bom, de onde é que vocês pegaram esse resíduo? Então vem tudo preso uma coisa ou outra. A ideia de licenciar é fazer essa amarração, né? Responsabilidade. Então, diria assim que a gente trabalha muito hoje no mundo real, no Brasil, né, com aquela história de comparar o legal com o ilegal. O legal no sentido da lei. O ilegal me cobra 10, o legal me cobra 50. Mas nesses 50, nesse valor, essa responsabilidade tem um preço, ela está embutida nisso. É isso que se busca. Certo. E em relação a resíduos como pilhas, lâmpadas, em relação a questões de logística reversa, tu poderia falar um pouquinho sobre isso? Olha, a gente tem hoje na nossa legislação o que eles chamam de acordos, os acordos que amarram a destinação nessa logística reversa. Então, por isso que hoje tu tem ferramentas para destinar lâmpadas nessas fluorescentes que estava me referindo. Como também pondera, a gente vê muito em indústrias novas, o pessoal já não põe mais isso, é tudo LED. Eles realmente, a eficiência, a eficácia é muito melhor. Pilhas e baterias, tu vê que hoje esse mecanismo, né, ele está bem, não é consolidado, longe disso, infelizmente. Mas tu tem uma narração de responsabilidade, né? Porque se ficava muito difuso, quem paga essa conta? Então, hoje os supermercados maiores, por exemplo, né, tem lá a caixinha de receber lâmpada, receber pilha, bateria. Né? Já havia de mais tempo atrás a questão com os lubrificantes, né? O correto, vale sempre ressaltar, né? O imposto do supermercado pode te vender óleo para o carro, mas ele tem que disponibilizar um lugar para trocar. A pior coisa que tu pode fazer é levar isso para casa e trocar em casa. E aí vem a questão, é por aonde o óleo usar. Normalmente vai por lá, ou ia. E óleo mineral é uma temeridade. Mas, então essa questão hoje está bem dentro da legislação, né, mesmo com as empresas, né, uns mais evoluídos, outros menos, essa questão da retrodestinação, da logística reversa. Então, o que é importante, né, e inclusive até eu faço um parênteses, a gente trabalha com indústria, a gente indica muito isso, né, que é o exemplo que eu acabei de dar. O fulaninho me revende determinado, uma lâmpada por 20, o outro me cobra 50. Sim, mas esse 50 ele te garante a destinação, ele está embutido esse preço, não está? Se tu vai na essência, é isso que acontece. Né? Então o que a gente vê muito não sei se é uma parte da indústria nesse caso, né? É o pessoal que quando compra já faz um contrato com o vendedor, né? Onde ele vai receber de volta. Me queimou, vou levar 3 aí para ti, vou pegar outras 3. E aí esse revendedor já tem um lugar adequado dentro da legislação, das normas, né, de armazenamento, e vai destinar de volta. O que a gente vê muito são empresas hoje também, né, que fazem esse armazenamento, porque a grande questão é frete. Né? Eu posso gerar 1, 2, mas não me compensa pagar, porque eu teria que mandar para as empresas que fazem essa neutralização que a gente chama. Então há entrepostos, né, que juntam quantidade, e aí sim. Né? Então esse armazenamento, esse licenciamento que eles têm, né, a estrutura que eles montam para coleta, né? Então como eu falei dos supermercados, normalmente eles usam com outros supermercados, mas todos destinam ele e esse vai direcionar depois para a destinação correta. Tudo isso é um custo. Então é legítimo que esse custo também esteja no preço, né? Muitas vezes tem que aparecer. Pilha e bateria tem evoluído nesse sentido também, né? Como eu falei, tem alguns mais antigos, questão de óleo e combustível que está bem classificado. Se for buscar um pouco mais atrás, a questão de agrotóxicos, né? Hoje é uma consciência ampla que a gente tem surgido bastante nos condomínios, a resíduo eletrônico agora. Vai pela mesma condição. Eu te dou um exemplo nessa parte.
fazendo um paralelo, né? O lixo eletrônico ele tem uma riqueza nele que a gente não percebe. São metais nobres. Então hoje tu já tem empresas que recolhem isso, reciclam, processo químico, eles fazem desmonte, eles conseguem fazer um aproveitamento de ouro, prata, né, cobre. Também vale dar um exemplo sobre, eu estive esses dias uma empresa que está exportando o lodo do tratamento deles para a Alemanha. Né? Eles fazem um trabalho de galvanização com ouro e prata e o resíduo deles tem ouro e prata. Não é muito, obviamente, mas é muito mais do que na natureza. Então, quem desenvolve o método, né, tem aí uma fonte de ouro e prata. Imagina. Então, a questão do lixo eletrônico, Porto Alegre em específico, vamos pensar assim, eles têm, a prefeitura disponibiliza canais de coleta, essas unidades do DMLU, né, eles têm dias de coleta específica. De novo, acho que o pior que tu pode fazer é simplesmente descartar, jogar, como a gente viu há tempo atrás, né, largar aquela tela do computador no terreno do vizinho. Então, sucateou, dá uma olhadinha, a página da prefeitura está bem clara nisso aí, ela é bem amigável. Onde dispõe as datas, tem o pessoal que coleta, o pessoal que faz o reaproveitamento. Né? Às vezes o equipamento não é tão antigo, mas em condições ainda consegue se reciclar. Né? Então a postura, como eu volto lá no começo, se sensibilizar que existem esses resíduos, que não é simplesmente tirando de casa, tem que ser usado. Mas sensibilidade, né, a gente está falando aqui, a questão de consciência, aí cada um vai ter que ter a sua, que é um problema e como eu posso tratar com ele. Em relação a condomínios, tá? Se tu fosse o síndico de um condomínio, tu mora em condomínio? Sim. Né? Qual a mensagem que tu deixaria para o pessoal da Sindispor em relação à coleta seletiva? Qual a principal dificuldade que tu vê em relação dentro do condomínio para fazer o engajamento para a coleta seletiva? Eu diria assim, acho que tudo parte de um trabalho de novo, né, de sensibilização. Né? Às vezes a gente trabalha um pouco difuso, como consumidor, como cidadão, daquela ideia de pôs no lixo e já não é mais problema mesmo. Acho que a primeira ideia que a gente tem que desenvolver passa por aí. O que eu gero, quanto gero, né? Se eu preciso às vezes gerar, né? Enfim, não estou aqui para ensinar ninguém, mas a postura que eu adoto, podendo no supermercado eu não pego sacolinha. Eu trabalho para mim, pego caixas, eu vejo que tem uma reciclagem mais fácil no papel do que plástico, por exemplo, sacola plástica, apesar do hábito que nós temos esse. Então, dentro de um condomínio, de um espaço, às vezes de um número limitado de pessoas, eu acho que o trabalho seria assim, primeiro, sensibilizar, né? Diferenciar o que são resíduos, né? Por que é importante serem separados, né? Não pensar que isso eu vou conseguir algum lucro. Se conseguir, ótimo, né? Mais fácil, né? Mas não pode ser uma relação de troca direta. Essa é a primeira coisa, como sensibilidade. Sensibilização. Né? Então, no momento que tu tem uma palestra, algumas conversas, uma insistência nesse sentido, alguns vão tomar consciência, outros vão se abster. Não é isso que vai. Mas se conseguir uma maioria, às vezes, o que dê uma partida, né, dentro do condomínio, até a questão de gestão, porque hoje, como eu te falei, tem legislação, tem emanação, tu consegue fazer destinação, às vezes tu consegue até um pessoal de coleta que consegue ajudar nesse sentido, e destinar, ou agregar valor, se não para o condomínio, isso, claro, mas a eles também, o pessoal de coleta. Então, não vou chamar de palestra, mas sinalize, cartaz, olha, existe no condomínio, né? Olha, o dia tal é que passa, por 2 dias, né? Dependendo das circunstâncias, coleta seletiva, me refiro, né? Coleta comum é tal data. Podendo, segura um pouquinho em casa antes de, ou tenta atentar para mandar na data certa, no dia certo da semana, né? Esses resíduos especiais que a gente falou, pilha, lâmpada, isso pode ter uma separação no próprio condomínio, né? Lixeiras, né? Até coisas triviais, por exemplo, vidro, né? Ter uma caixinha específica, né? Não tratar vidro como ele... Você tem, às vezes, na falta tu coloca, quebrou um vidro, né? Enfim, esses dias quando você vai em casa, o que eu faço? Né?
possível embrulhar, né? Fazer uma caixinha à parte, não tratar como meramente lixo reciclado, porque tem o risco aí de alguém se cortar no último ano. Esses papéis de embalagem, a gente compra televisão, né? Vem aquele monte de negócio. Então, às vezes não é tão complicado quanto parece. É uma questão só de os condôminos terem essa dimensão. E tentar eliminar na fonte, né? Na hora de tu comprar um produto, verificar, será que eu preciso de todas as embalagens? Vou comprar um sapato. Eles sempre perguntam, tu vai levar caixa? Tu precisa da caixa? Isso aí é uma coisa que na nossa... Aí pensando, vamos um pouquinho mais amplo que o próprio condomínio, né? Esses dias eu vi uma interessante, uma reportagem, acho que era um país da nórdico, eu acho que era, não lembro se era Noruega ou Islândia, que as embalagens de pasta de dente não vêm mais com a caixinha de fora. Tu compra como... unidades. Granel. Porque, convenhamos, a primeira coisa que tu faz quando abre a pasta de dente é jogar pela nada. Então é desnecessária essa sobre-embalagem. Tu paga essa embalagem? Paga, sem dúvida, está no custo dela, né? A gente volta à história da sacolinha, né? Que agora recente São Paulo, Rio estão fazendo todo um trabalho de restringir, de proibir. Pessoalmente eu acho que a proibição em si da sacola não é, porque o consumidor se acostumou com ela. Eu discuto muito ela ser feita com o material não biodegradável que ela é feita. Né? Então vai mais fundo, vai lá atrás na indústria, né? Mas também as pessoas sensibilizarem, né? E conscientizarem que de repente não precisa. Uma caixinha de papelão enfim, mais ambientalmente saudável do que meia dúzia de sacola plástica. Mas assim, dentro do condomínio, voltando nisso. O primeiro passo é ter, né, um espaço, lixeira, enfim, mas lá de um lado orgânico, do outro lado não orgânico. E aí começar a evoluir a partir disso, como eu falei, questão de vidro, questão de repente lâmpada, né? Agregar valor a essa coleta seletiva. Né? Se puder, latinha de alumínio, como eu falei, né, que são coisas que tem, né, não vê lata de alumínio no chão, se vê não vai durar muito, né? Mas para gerenciar isso de forma mais, porque eventualmente, né, como eu digo, não sei se não se promete, mas tu tem como agregar valor e eventualmente num condomínio maior, né, tu consegue até diretamente ter um prestador desse serviço que agrega. Eu vou levar de vocês ali, sei lá, as latinhas e vou dar, enfim, 10 centavos que seja por cada um. Mas no condomínio é sempre bem-vindo, uma verbinha a mais. Né? Certo, isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta, Alexandre? Quer contribuir? Não, eu fiquei aqui pensando, bom Alexandre, que eu estava num condomínio esses dias, e aí eu percebi que o morador tinha todo o cuidado de separar o lixo. Tinha ali, na casa dele tinha vários Lixeirinhos diferentes cores, sinalizado. Eu achei até engraçado, teoricamente falando, engraçado, mas ao mesmo tempo curioso. E eu pedi para ele, por que tu tem todo esse lixo separado? Tu cuida bem disso? Sim, eu cuido muito bem disso, inclusive até meus filhos, a gente costuma fazer certinho a separação. Então eu saio para levar o lixo até a frente com 5 sacos às vezes. Mas a decepção dele foi que quando passa o caminhão, vai todos pro mesmo caminhão. Aí disse, a minha parte eu faço, né? Eu separo pelo menos. Chegou o caminhão de lixo, encostou na frente e carregou todos os 5 sacos, contendo ali caixa, fralda, comida, tudo no mesmo lugar. Ele separou, pelo menos. Isso aí tem um tratamento especial. Esse eu vou te dizer, Alexandre, que eu acho que é o pior veneno da coisa. É o pior, né? veneno, Quem né? mexe, tu sempre foi sensibilizado, tu te conscientizou, aí tu vê que isso é feito... Não, é uma luta em glória. É uma água fria, né? É uma luta em glória. Mas o que acontece? A gente tem, acho que a primeira coisa que vale nisso, municípios maiores, né, a coleta ela é feita de forma independente. Né? Tu tem a coleta seletiva, aí tem a convencional. Né? Então o sistema ele é feito bolado dessa forma. Acho que a primeira coisa é ter, claro, as datas. Né? Então, há dia de colocar o lixo seco, né? ou hora pelo menos, né? E a hora do lixo convencional, vamos chamar assim, a parte orgânica. Então, a primeira coisa é observar isso, porque claro, a peãozada está ali passando, né? Eles vêm, né? Ou em paralelo, pegando cidades maiores de novo, que agora tem esse sistema mecanizado, né? No primeiro momento, para sair em Porto Alegre, tinha só as caçambas, né?
O pessoal se não é só lixo, não sei o que, aí é tudo lá dentro. Hoje agora tu tem as verdes e as cinzas, conforme o resíduo, a coleta é em momentos diferentes. Então, independente desse, como eu te falei, do banho de água fria que isso é, tem às vezes um pequeno cuidado, né, desse planejamento, né, colocar no momento certo. Isso aí tu já minimiza. Bom, ainda que não dê certo isso, o resíduo, em regra, pegando Porto Alegre, que acho que é a maior referência que a gente tem, né, eles vão para uma central de triagem. Então não é o perfeito, não é aquele lixo que te vendem às vezes, eles vão triar lá, não vão. Vamos dizer, de todo o resíduo que chega lá, acredito que 30% tem uma triagem. Ou seja, o que é a triagem? É uma esteira onde vários trabalhadores, né, o pessoal que antigamente ia lá no lixão catar em cima, agora eles têm essa estrutura. Eles não tem. Realmente, abre saco e vão tirando o que dá, o que tiver valor ali, né? E às vezes nem tão valor, mas a questão de separar plástico, né? E eles já são adestrados, então eles sabem o tipo de plástico é esse, o tipo de plástico é aquele, né? Mas aí, por exemplo, que a gente volta, o risco de corte, de se machucar, né? Porque às vezes tem um vidro lá quebrado, né? Dificilmente chega latinha lá, não chega, né? Porque já foi. Então, eles conseguem dessa mistura de resíduos tirar os 30%. O resto realmente vai para o caminhão, né? Que a gente vê aqueles caminhões iluminados subindo a terceira perimetral, estão indo lá para a Minas Gerais. Então, assim, a coisa não se encerra em si, mas sim, é uma baita água fria, né? Um banho de água fria que se dá no cara que está disposto a isso. Por isso é importante o adestramento, não? O treinamento e a responsabilidade de cada um. Tem mais uma pergunta. Ótimo. Mas então esse treinamento é separar, né? E às vezes não a pessoa, porque pensando no condomínio, né? O pessoal vai disponibilizar na lixeira do condomínio, mas o zelador, ele é um cara importante estar informado disso. Olha, terça e quinta, não sei, né? É o dia de colocar os lixos secos. Quarta e sábado são os lixos convencionais. Ele tem que atentar para isso, né? Se ele estiver ciente disso, ele vai provavelmente, e eu estava falando, ele vai provavelmente observar que nas terças e quintas, antes do caminhão da prefeitura, o pessoal vai recolher, para tirar aquele de valor mais agregado. Então, existe, vamos dizer assim, por trás do biombo, né, todo um mundo que trabalha esse gerenciamento do resíduo gerado, né, para a destinação dele. O importante, acho que tem que ficar da nossa mensagem, da ideia, é não esmorecer, né? É observar como é que por trás do biombo funciona e entrar nesse sistema, né? Para não deixar... É isso aí. Né? O próprio condomínio onde eu trabalho, a gente teve bastante dificuldade, porque falando uma agência do meio ambiente, né? Então tem o cesto lá do lixo orgânico, às vezes tu sai da tua sala com uma casca de banana, vai lá e era isso aí. Chegava lá, misturava tudo. Então teve que ter todo um trabalho no condomínio, né? Porque olha, gente, primeiro, um mau exemplo, né? Mas segundo, a gestão do processo. A gente está falando tanto condomínio comercial quanto residencial. Qualquer um, né? Qualquer um. Estamos falando de condomínios, né? Cidadãos trabalhando ou vivendo num espaço coletivo. Pergunta de São Paulo, tá? O nome dele é André Marcos. Ele fez uma colocação aqui que eu achei interessante, ó. Eu vou te ler como ele botou aqui no texto, tá? E na cidade dele tem... já estão substituindo as lâmpadas fluor, as antigas, por lâmpada LED. Mas ainda consta muito no mercado ainda da lâmpada fluor. O vendedor que vendeu essas lâmpadas para ele tem a obrigação de coletar isso? É uma obrigação, tem uma lei que... Tem legislação para ter ela. Então, se o lojista, ele afirma aqui que a ferragem, ele foi levar isso até a ferragem, que ele tinha comprado, supostamente comprado algumas lâmpadas, e o lojista disse não, aqui não é posto de entrega. Mandou embora com as lâmpadas, ele teve que descartar em outro lugar. A ferragem, ela tem esse compromisso de recolher? A legislação, ela é bem clara nisso aí. Eu acho que as ideias centrais são... Existe lei para isso, existe decreto para isso. Mas eles não... Tem legislação... A loja tem que ficar com a lâmpada. A responsabilidade dele. E a loja tem que dar um sumiço. O lojista pode questionar, e tá aí, convenhamos, está no direito dele, né? Mas tu não veio aqui, né? Mas se tu tiver a nota fiscal, e às vezes vale a pena, foi aqui que eu comprei, então o argumento é teu, né? O que eu sugiro, eu tenho seguidamente conversado,
nesse tipo de circunstância, aí o mercado ele também vai se reparar. Né? Prestigia aquele que atende como cliente, né? Como cliente responsável por Critério, um pouco de critério. né? De novo, né, Alexandre? Pode ser que o meu custo do outro é 10, o meu é 20, tá, mas o 20 já está em. Né? Já tá. Esse custo de responsabilidade, pensando assim, né? Então, o trabalho que ele vai ter que armazenar. Em princípio, né, pela legislação, esse armazenamento dele, mesmo temporário, ele tem um regramento, alguns municípios licenciam nem que seja isso. Né? Então, pegando esse exemplo específico de lâmpadas, privilegia aquele que, olha, se eu comprar aqui, a hora que eu posso, não te aceito. Isso existe também. Né? Então, o cara, nesse momento que não faz, ele, em última análise, está tirando a razão do consumidor. Né? Repassando para ti, eu comprei a lâmpada, eu não quero o resíduo. Né? Ele, como vendedor, eu também não quero dizer sim, mas a obrigação legal é dele, né? De ter uma ponte com quem faça o transporte, né? E aí faça a destinação. E aí também tem aquela questão de qualificação de fornecedores, né? Aquela coisa da estrelinha do fornecedor, né? Pô, esse fornecedor, eu vou pensar, quando eu tiver que comprar de novo, será que eu vou comprar daquele fornecedor? Porque ele não está querendo, né, atender a demanda. Tem outra aqui de... Mas é importante isso, é ter o direito, está na lei, né? E aquilo, cotidiano é isso. Minha sugestão é, não volte lá. Né? Caxias do Sul agora, tá? Caxias do Sul, a Dona Maria Clara. Vou comentar, na verdade é uma pergunta, mas que não são perguntas, são quase que afirmações, porque eu creio que todos eles passaram por isso. Por isso que estão com aquela curiosidade. Sobre documentação de quem tira esses entulhos. Tem um papel diferente aí? Tem que apresentar esse papel para o meu cliente, que é na hora da retirada? Olha, em princípio... Para saber o descarte, né? Sim. Ó, eu descarto em tal lugar, esse produto eu descarto Pensando, em tal lugar. por exemplo, Caliça, é isso? É a Caliça. Vamos supor. Se tiver algum questionamento, ela vai falar aqui para mim. Os caçambeiros, que a gente chama, o pessoal que faz a coleta de resíduo de construção, FCC, que se chama, resíduo de construção civil, né? Ou RCD, resíduo de construção e demolição, em regra eles têm licenciamento nos municípios. O órgão ambiental do Estado, pela legislação, também não é a ingerência dele. Mas, de novo, empresa legalizada para isso, existe ampla documentação. E entre essa documentação, a licença ambiental é um documento que tu pode perfeitamente exigir. Se tu está ligando para ele, não custa perguntar, tem licença? Né? Ele vai, tem. Qual é o número? Então, assim, entendi. Na hora de contratar, né, tu já solicitar esse documento. Sim. E na hora de fazer o carregamento, também esse documento tem que acompanhar o isso carregamento. é importante. Pensando no condomínio, então, né, onde o síndico é o responsável, vai firmar um contrato com ele, então não há nenhum problema. Olha, o mínimo de documentação teu aí, né, a licença ambiental é um deles. Tem licença, está em dia. Né? Se não está em dia por qualquer motivo, então me explica por que não está. E principalmente porque se tu está vendendo, por exemplo, está vendendo um resíduo, esse resíduo não é teu, você está vendendo uma coisa que não é tua. Né? Então tem toda uma questão amarrada em relação a isso, responsabilidade civil e criminal, por exemplo. Se é um resíduo classe 1, sim, né? Um resíduo perigoso, que está contaminado com óleo. Tu sabe o que eu fiquei pensando agora que tu falou? Se eu boto um teleentulho, tá? Na frente da minha residência para carregar caliça, material de obra, tá? E aí passa o vivente Lá e larga lata de tinta. Lata de tinta, lâmpada. Quem nunca viu umas lâmpadas? Sempre. O pessoal passa de carro, não tem de despejar, larga lá no container lá do magrão que está na frente sobrando. O complicado da cação dessa... Isso é complicado, né? Porque eles são tratados como uma grande lixeira, né? Mas então, dentro dessa narração, a gente volta ao que eu estava falando. Uma das exigências de licenciamento ambiental que a empresa tem que ter, né, para destinação de resíduo de construção, eles vão ter um pátio onde vai chegar esse resíduo, né, vai fazer a triagem. Algumas mais evoluídas têm até habilitador, então eles conseguem agregar valor e reaproveitar. Isso é meio raro aqui no Rio Grande do Sul, mas sim existe. Mas entre os espaços que ele tem que ter é uma área de destinação de resíduo classe 1, que é o resíduo perigoso. Então esses exemplos, vamos dizer que o cara deixou ali uma lata com borra de tinta dentro, lâmpada, eventualmente alguém pegou e colocou uma embalagem de óleo lubrificante. Exemplos clássicos de resíduo classe 1. A empresa tem que ter um espaço destinado para armazená-los e aí é um custo que ele tem, né, de destinar isso adequadamente. Por isso que, entre outras razões, uma empresa legalizada, licenciada, ela tem um serviço mais caro, óbvio. Né? É o custo da legalidade que a gente estava falando atrás. Né?
Porque o grande problema do não legalizado, o bom e velho carroceiro, que ele junta tudo isso, vai largar a madeira de algum lugar. É uma área de preservação. Então, preferentemente, porque ninguém ali no meio do mato ali ninguém vai, entre aspas, vai ver. Mas acaba que vê. E aí toda a implicação. Então, normalmente é isso, que tu vê, tu contrata o caçambeiro para fazer a coleta do resíduo de construção e todo mundo mesmo se aproveita que trata com lixo. Né? Então, a legislação ela já prevê isso e tenta amarrar e minimizar esse problema dentro das regras de licenciamento. Então, a gente volta. Ambientalmente falando, tendo licença é meio caminho andado para, olha, minha responsabilidade, eu estou confiando, ele tem um contrato, né? Então, como a gente comentou ali atrás, se ele pega esse teu resíduo, se ele é legalizado e despeja isso em um terreno baldio, né? A responsabilidade do condomínio ela existe, né? Existe a corresponsabilidade existe. Mas pelo menos dentro do contrato, não, mas eu contratei ele, né? E olha lá o que o contrato tem que dizer, para destinar de forma adequada, em local, assim, né? Então, o contrato ele também tem que ser bem amarrado, bem calçado, né? Para isentar civil, provavelmente, conforme for, e administrativamente, no o condomínio dessas responsabilidades. Dentro do que o Alexandre perguntou, a pergunta foi feita, a principal amarração. Óbvio que o caçambeiro, o motorista, o coletor não vai estar com uma cópia da licença provavelmente no porta-luva do caminhão. Né? Mas como preliminarmente com uma amarração, o contrato é bom, é importante ter esse mínimo de documentação. Para ficar calçado, tranquilo. Certo. Mais alguma pergunta? Eu queria agradecer muito de coração ao engenheiro Alessandro a disponibilidade de tempo dele para vir no domingo aqui chuvoso, inverno, na feira, na Sindispo 2019 e poder compartilhar um pouco da experiência e do conhecimento dele, né, com todos nós. E, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, eu disponibilizo nosso canal de contato e repasso as dúvidas para ele, né, e para nós. E podemos estar trocando mais algumas informações. Muito obrigada, pessoal. Essa é a nossa última palestra aqui da Sindispo 2019. Eu queria desejar uma boa noite para todo mundo. E fiquem com a gente. Esperamos 2020 que seja muito melhor do que essa de 2019, tá? Um abração e fiquem com Deus. Obrigado, gente. Um abraço. Abraço.